Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí, galera, eu sou o Tei e nada é tão simples como parece, e olha que já nem parece ser tão simples assim. E muito bem, meus amigos, hoje eu quero falar com vocês sobre uma parada extremamente importante dentro do competitivo do Yu-Gi-Oh!, que é o giro do metagame, tá? Isso aqui é uma parada bem interessante de se falar, porque principalmente quando eu postei o meu último vídeo falando sobre a banlist do OCG, eu falei sobre a questão dos decks lá e tal, e aí tinha muita gente teimando como sempre que eu falo sobre essa questão do competitivo, do que é legal, do que não é, muitos decks com um meta muito aberto, é geralmente muito ruim, enfim, esse tipo de coisa, sempre vem gente pra teimar, aí com completo desconhecimento, e beleza, cara, você pode teimar aí quando você quiser, mas a verdade é uma. Quanto mais aberto, pior é, pra você jogar competitivo. Agora, o que eu quero falar hoje? Hoje eu quero falar sobre justamente esse giro do metagame e o quão importante isso é. E eu vou tentar te mostrar usando o nacional do Brasil como exemplo do giro que o metagame tem e como você precisa se antecipar pra você estar no lado certo dessa roda. Tem um vídeo aqui em cima que eu fiz com o Rafael Reich lá no canal dele, há um tempo atrás, falando justamente sobre esse assunto, o giro do metagame. Lá a gente tá falando sobre uma coisa mais atemporal e conceitual. Hoje eu quero falar de uma coisa mais ou menos assim, só que um pouco mais específica, usando exemplos práticos do que aconteceu, certo? Então vamos tentar entender um pouquinho disso para tentar colocar um pouquinho mais na sua cabeça e como isso é interessante. Uma das coisas mais interessantes do Yu-Gi-Oh! É essa complexidade dentro do metagame, que apesar de você achar que é algo engessado, porque você vê sempre os mesmos decks lá, é complexo pra cacete e muito difícil. Mais difícil ainda quando você tem uma quantidade absurda de decks muito próximos, muito fortes, próximos ao outro, certo? Então o assunto de hoje é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá! Muito bem, então eu vou tentar resgatar um pouquinho aqui de um tempo atrás que era no Despia, tá? Quando o Despia foi lançado e foi anunciado a estrutura deck do Albaz, anunciado não, né? Eu tenho que colocar as cartas aqui, né? Quando foi lançado o estrutura deck de Albaz aqui pra gente, era naquele entre safra dos YCS, né? Tiveram 3. O YCS de... eu não lembro agora qual era o nome do primeiro YCS que teve, mas era nos Estados Unidos. Naquele YCS não tinha o Despia e ainda era pré-banlist, então você continuava com o Prankids, com os Brave Token, nananana. Era aquele meta, tá? E o Based e afins, né? O Set, o Cyberse Eldritch, blá 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 blá. Enfim, naquele meta você tinha uma configuração toda de decks que você iria usar para aquele formato. Então, por exemplo, algumas hand traps eram meio abandonadas, né? Essa hand trap aqui não era tão boa, de repente você precisava usar um certo número de lência ou não, enfim. Essa carta não era usada, essa aqui já era assim por causa dos Brave Token, do Aurora Dawn e afins, e a jogada de Based, né, enfim. Veio o estrutura deck do Albaz e o Despia entrou de vez no competitivo. Quando isso acontece é uma mudança drástica, porque é um deck com a mecânica totalmente diferente. Os decks que já existiam e que já era meio bagunçado, continuavam existindo, e aí chegou o Despia. Isso colocou coisas novas no radar, né? E aí algumas coisas passaram a ser adotadas. Pra você ver como faz diferença, como você tinha um metagame estabelecido naquela época, com Prankids, Based, Brave Tokens muito em alta no competitivo, a ideia, teoricamente, era que o Despia, não sei se ele vai ser um deck, tananã, e aí algumas pessoas mantiveram meio que a call de usar as mesmas techs do torneio anterior, com o Prankids sendo o deck mais popular, pro torneio seguinte. O Despia, por sua vez, não usou a vertente do OCG, que era mid-range, um monte de hand trap, jogada de uma carta. Não, o Despia foi pra dentro. E aí parou-se de usar hand traps e usou um deck com a engine muito inchada. O que significa? Que esse deck engole o deck de Despia que usa a engine mais slim, que usa a engine com muita hand trap, porque o teu deck é feito pra passar por cima da hand trap, e o que você quer é estabelecer jogada e ganhar do Despia. Essa carta não estava sendo tão popular na época, porque o Despia era uma novidade, isso faz diferença, faz muita diferença, e não tinha a nova Branded, né, a Punishment. Não tinha aquela carta também, obviamente, o que deixa a Mirror Match muito mais tranquila de ser usada. Mas, apesar do deck serem feitos pra tentar jogar, principalmente contra a Despia, e ao mesmo tempo ter uma match ok contra o principal deck do momento, que era o Prankids, dava pra levar, e o Despia foi levando dessa forma. O que aconteceu? Com o passar do tempo veio a banlist. Com a banlist,
eles fizeram hits, né? Por exemplo, tiraram o Prankids completamente do radar do competitivo, porque baniu-se o Miau Miau. E aí tiveram algumas outras coisas que vocês já sabem que aconteceu aí na banlist. Com isso, o Desp passou a ser o deck, teoricamente, o deck mais visado. Nesse ponto, a gente tem algumas coisas a levar em consideração. Com o Despia sendo o deck mais popular, algumas coisas foram levadas em conta, como você pode ver no meu vídeo aqui de cima de Despia Tier 0, né? Que tá listado aí em cima, foda-se. Que aí você começou a perceber que a Mirror Match, teoricamente, ia ser muito mais popular do que já era e ia vir a Branded Punishment. Isso deixou a Mirror Match horrível. O que isso implica? Quando isso acontece com o deck mais popular e a Mirror Match dele é ruim, e ao mesmo tempo você é um deck que não usa Hand Trap e fica vendo todo mundo jogar tentando quebra-mesa, começa a vir algumas coisas negativas, tá? Se fosse só a Mirror Match, ela fosse tão popular, ela não fosse tão ruim, podia ser que o Dash fosse mais popular, mas não é o caso. E aí ele fica olhando todo mundo parar e jogar. E aí o que aconteceu? Você percebe essa mudança de metagame, e a partir daquele ponto, você não vai jogar de Despia, porque além de todos os decks estarem te visando, usando cartas focadas contra você, como o Barry, como o Super Poly da vida, e isso são coisas que você toma e você não tem nada pra fazer contra isso. Quando esse tipo de coisa acontece, a galera começa, e ao mesmo tempo você não usa Hand Trap, algumas coisas foram acontecendo, e a galera foi migrando pra alguns decks de combo. Porque se você joga contra o Despia, você ganha dele, porque ele não tem Hand Trap pra dar em você. E se ele usar essas Hand Traps, o deck dele fica pior. Essa que é a parte complicada, porque os outros também usam Hand Trap. E quando o Despia não usa Hand Trap, ele tem volume pra passar por cima das Hand Traps do cara. Quando ele usa Hand Trap, o volume dele baixa, e ele pode dar Hand Trap no oponente, mas o volume de jogo dele baixa e ele começa a brincar pra uma Hand Trap apenas, o que é desastroso pra um deck como o Despia, né? E aí, esse giro começou a acontecer. Nos primeiros torneios que tiveram, pós-Banlist, você ainda via alguns Despia, tanto que no ICS de Hartford, que era o ICS pós-Banlist, e com a nova coleção vigente, a gente viu algumas tendências. Como, por exemplo, o Sky Striker que ganhou aquele torneio, ele usava essa carta de main deck. De main deck. Quando você para pra olhar assim, é um pouco estranho, porque depois que veio a Banlist, a gente tava esperando o Despia e o Sword Soul como sendo os decks mais populares. O Sword Soul se manteve aí, inclusive ele foi muito bem nos primeiros nacionais que tiveram, regionais que tiveram por aí. Muito bem mesmo. E aí o Despia começou a cair vertiginosamente. No ICS de Hartford, ainda era esperado que o Despia fosse um deck bem popular, que a galera ainda ia continuar usando. E com isso em vista, o deck do cara que foi campeão do ICS de Hartford, por exemplo, usando Trap Trick, Barrier de main deck, demais The Land e principalmente o Mystic Mine, foi uma call legal, tá ligado? E dava pra você fazer isso, porque você tava atacando quem tava lá em cima. Por quê? Porque o jogo tava definido. Se não fosse essa configuração e o Despia não tivesse tão popular, não valia a pena usar, não faz sentido usar isso aqui. Tanto que, se você pega exatamente aquele deck e transporta pro Nacional do Brasil, você vai ver que é horroroso de se usar isso, porque... tá ligado? Não é a call, você não pode usar isso. O Despia caiu muito. E aí é que entra uma parte interessante. Quando esse tipo de coisa acontece, o metagame tá de uma forma, e aí de repente ele vai girando e você não percebe esse giro, o que você vai fazer? Você vai ficar estagnado. Quando você fica estagnado, no torneio seguinte, a galera que percebeu a tendência, ele vai se antecipar, e ele vai fazer um deck em cima dessa tendência. E você vai tentar pegar o meta do torneio passado, ou seja, você tá pra trás, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você faz o deck pra ser totalmente preparado pra pegar 10 pra esse nacional, você ia se fuder, porque ele não era mais o deck a ser batido. Pensa comigo, a partir do momento em que o Despia é o deck mais popular, o que passou a ser a tendência? Ó, quando o Despia é o deck mais popular, algumas coisas ficam ruins. Por exemplo, cartas como o Veiler, porque a galera tava usando a Branda de Lost, e aí você não conseguia dar Veiler nas cartas dele, então era chato. O Impermanence você até podia usar, porque você podia dar no Mirror Jade, ao invés de você dar pra parar a jogada do cara, começava o teu turno e você dava o Impermanence na jogada que ele já fez. Porque contra o Despia dá pra fazer isso, tá? Então, é uma das coisas que você consegue ver. Outra coisa que é horrorosa é esse cara aqui. O Nibiru é ruim demais quando o Despia é o melhor deck, porque você não consegue dar Nibiru nele. Ele faz jogada under 4 summons. Então... complicado mesmo. E percebe que essas techs são gigantescas de estarem no meta ou não. Quando o Despia é o deck mais popular, essas techs dificilmente vão existir com muita frequência. Porém, pro Nacional, o que você tem que pensar é... eu não vou pro Nacional pra pegar... você tinha que pensar, porque ele já passou, né? Eu tô falando aqui baseado no resultado que você sabe que aconteceu. O que você vai pensar? Com o Despia, sendo que era o deck mais popular, todo mundo tava temendo ele, pra esse Nacional, não é bom usar a Despia. Não é bom usar a Despia se você quer ir longe no torneio. Por quê? Ele é muito counterado, a Mirror Match dele é terrível, todo mundo tá esperando pegar ele. Mas, o que acontece? Quando o Despia é esse deck,
a galera vai tentar usar o deck que ganha do Despia. Porque sim, sempre. Qual é esse deck? Combos. Qualquer combo que você tiver. Qualquer combo que você tiver. Inclusive o Sala com Bagusca, que era uma coisa que a galera tava tentando usar. Esse tipo de deck é o deck que ganha de Despia, então é esse deck que eu tenho que mirar. Não os decks de Despia. Eu tenho que ganhar o deck que tá feito pra ganhar de Despia pra aquele torneio. E aí é que a gente começa a encontrar algumas coisinhas engraçadas aqui. Porque é isso que é o giro do metagame. O Sword Soul, por exemplo, ele é um deck que ele passou a mudar um pouco a forma de jogar, porque fazia a simples board que ele fazia, Barone, Grandmaster, cartinha na mão, não é suficiente pra ganhar do próprio Despia. Então o Sword Soul tentou ir mais pra cima, e o deck ficou mais agressivo. Com o Token Collector muito popular, essa carta passaram a ser muito mais relevantes, e isso significa mais Special Summon. O que acontece? O Nibiru passa a ser uma carta muito boa contra o próprio Sword Soul, por exemplo, tá? Mesmo não sendo bom contra o Despia, mas não tem problema. Não tem problema, porque eu tenho que ganhar do combo que ganha do Despia. E aí a gente começa a ver algumas coisas. Pra esse nacional, você tinha que tentar ganhar do combo, não do Despia, tá? O combo que ganha do Despia, você não vai ganhar do deck mais popular, você vai ganhar do deck que ganha do deck mais popular. Que decks são esses? Aí que a gente começa a ver coisas como Punk da vida e afins. E aí começa a entrar numa call que é diferente da call que era tendo até então nos torneios. Que você tava mirando o Despia, você não usava o Nibiru. Agora, com os combos no radar, você precisa mirar o Nibiru. O Nibiru é uma carta ótima, era uma call ótima de se ter no teu deck. Você precisava ter o Nibiru, porque além de pegar vários rogues, você mirando lá em cima, no meta mesmo, nos decks que iam ganhar do deck mais popular do Despia, você ia mirar nos combos. E mirando nos combos, o Nibiru tem que estar ali. Uma coisa que é bem interessante nesse sentido é, com esse giro de techs, percebe uma coisa. O draw era uma opção legal. Era uma opção legal, mas que não foi tão usada assim. Porque o nacional, ele é bizarro e o formato muito aberto proporciona isso, principalmente aqui no Brasil, que é o seguinte: tem uma diferença entre deck que você faz pra ganhar e deck pra ganhar torneio e deck que você faz pra topar torneio. Parece ser a mesma coisa, mas são coisas extremamente diferentes. Tem um vídeo que eu fiz, inclusive eu acho que eu tenho um corte de podcast que eu vou deixar linkado aqui em cima, que eu fiz com o pessoal da Gladiator Team lá de Curitiba, inclusive o Gabriel Neto participou desse podcast aí, onde a gente fala exatamente sobre isso, as diferenças do metagame do Brasil pra fora. E aí eles citaram muito essa parada, deck pra topar e deck pra ganhar. Qual é a diferença? A diferença é que lá embaixo, quando você está jogando as rodadas, você tem que fazer uma parada mais genérica. Por isso que vários decks da galera tava tendo hand traps como Veiler, Ashe e Impermanence. Essas são as hand traps mais genéricas possíveis. E você vai usar ela por quê? Você não tá focando em ninguém, mas elas podem ser ok em algum ponto contra vários desses decks, tá? E aí entra uma parada que é engraçada, porque muita gente tava achando que aqui no Nacional, olha a diferença. Quando você tem o Despia, como lá no topo, e aí você vai jogar o torneio, você quer usar um deck que ganha do Despia, certo? Você quer counterar o Despia. Só que você tem que ter cuidado. Porque, com isso em vista, decks apareceram, como por exemplo, o Sala, né? O Sala que saiu da banlist. O Sala saiu da banlist. O Sky Strike tinha acabado de ganhar o ICS de Hartford. Então, ele era, teoricamente, uma call que você deveria se preocupar. E ao mesmo tempo, tem o Eldritch, que é um deck muito popular no Brasil. Então, esses decks aqui, é esperado que eles fossem muito populares. Por quê? O Sala saiu uma carta nova e ele faz o Baguchi e ganha do Despia, que é o deck mais popular, certo? Beleza. O Sky Strike tinha acabado de ganhar o evento, usava o Mystic Mine e usava o Barre de Main Deck. Beleza, parece bom quando você espera o Despia. E o Eldritch é o deck de Floodgate. Além de ter uma call ok, serem decks minimamente competentes, eles são baratos aqui e muito populares no Brasil. Então, olha só, você vai fazer o deck pra ganhar desses decks, aí é que tá. Esses decks aqui, teoricamente, é o que você combate pra topar, certo? Mas pra ganhar o torneio, você tem que competir aqui em cima. Tá? Pra ganhar o torneio, você tem que competir aqui em cima. Tá? Sword Soul, principalmente o Punk com Brave Tokens e afins. Essa é a parada, você vai competir lá em cima. E a forma que você ganha nesses decks é diferente da forma que você ganha nesses aqui. Percebe? Digicrow é ruim contra essas matchups aqui, por exemplo. E você precisa usar contra essas matchups aqui. Belle da vida. É tudo muito diferente. Beleza, agora a gente vai... Eu vou tentar... Eu não tô conseguindo ordenar meus pensamentos, mas enfim. Com tudo isso em vista, tem uma parada que se destacou, que é esse deck aqui, o ABC. E por que o ABC é engraçado a gente falar nesse momento? Porque o meta, no momento do Nacional, não tava para coisas que atacavam o ABC. O draw tava relativamente crescendo. Se você percebe essa mudança, você ia usar o draw, tá? Que é bem interessante. O draw com certeza foi uma carta muito boa no Nacional, mas que devido aos torneios anteriores não era uma carta usada. Mas para esse Nacional fazia sentido de você usar, principalmente porque o Libromancy apareceu. Isso é interessante, é importante se frisar. O Punk é o deck real. Então, o draw passa a ser uma opção interessante, mas não era tão popular assim. Com isso em vista, você pega o deck ABC, por exemplo, que foi o que ganhou o Nacional e usava Punk, usava o ABC, né, que é a engine própria do deck, Furious, que é a engine nova, e também o Brave Token. Você percebe aí que tem 3 engines diferentes, mas você pode tentar jogar contra
questão aqui, ok, você vai botar o Collector. Não parece tão bom assim, mas beleza. Você tem os Furions, que nem sei direito o que você vai usar especificamente pra ele. Mas você tem a engine do ABC, que é a engine realmente que vai fazer ganhar os jogos, porque é a engine do deck. É o arquétipo em si, é o que o deck faz. E o que é bom contra esse deck? Tem uma carta que é bem interessante. Essa aqui, Lancia Draw, também é uma carta muito boa. Só que essas cartas de 1 pra 1 não são tanto. O Nibiru também é bom, tá? Então, com isso, pensando nisso, é interessante o ABC naquele ponto. Por quê? Porque as cartas que pegam ele hard, como essa e essa aqui, não são tão boas. Por mais que o Barrier tivesse em evidência, você conseguia jogar com essas outras engines aqui, né? Que é o próprio Brave Token e o Furions, né? Então, você tem a engine distribuída e você não ia perder pra uma Barrier da vida que pega a tua engine, e não tinha coisas que pegassem a tua engine mirando a tua engine em si, como por exemplo o Lancia Draw e o Nibiru, apesar de ser bem popular apenas pra pessoas que visaram esse tipo de coisa, tá? Mas percebe que no giro do metagame, esse deck faz sentido demais, faz sentido pra caralho, porque não estava sendo usado essas paradas aqui. O draw inclusive, é muito bom por causa do crescimento desses decks aqui, né? Do deck de foice, que é inclusive o Punk e o próprio Libromancer. Então, percebe que tem um giro aí, cara. Outra coisa que você precisa pensar no sentido do giro é que o meta mudou no sentido de que a galera tá usando essa carta. Essa carta é foda. Por quê? Essa carta pega essa, que é o Mystic Mine. E o Anti-Spell tá sendo usado em decks de combo também. Assim como o Mystic Mine é usado em deck de combo, pós-side. Principalmente decks que usam Prosperity. Isso é gritante. Por quê? Quando isso aqui acontece, as tuas techs de removal, que são visando esses decks mais rogues aqui, muda também. Porque se você usa as tuas cartas pra tentar queimar o Eldritch inteiro, Rapus Feather, Latin Storm, oh meu Deus, e esses decks aqui, cara, você pega os decks lá de cima e você vai se fuder, porque eles estão usando Anti-Spell. E com o Anti-Spell em vigência, essa carta e essa carta começa a ser um pouco questionável. O que você vai usar? Você vai usar essa aqui ao invés de Ciclone, ao invés de Twin. Mas Ciclone seja mais fraco, seja de 1 pra 1. Mas percebe a diferença? É muito complicado, muito complexo. O fato dessa carta existir também coloca em xeque essa, que tenta pegar um pouco esse deck aqui, né? Esse deck de foice. O deck de Punk. Foice é foda, né? Foice você não pega um Dark World na mão, enfim. E ainda, visando isso, esses decks ainda são pior e mais complicados. Por quê? Eles têm essas paradas, eles estavam bem posicionados. A galera que é menos preocupada não tava visando tanto eles, então eles eram o deck pra ganhar e topar ao mesmo tempo, porque a galera das rodadas não estavam ligadas nessa parada e não se anteciparam no meta. Então, visando o meta do Despia, você não pega os combos, os punks da vida, você não pega esses decks. E o que acontece? Eles vão bem nas rodadas. E ao mesmo tempo são feitos pra ganhar, porque eles estão feitos lá em cima. E lá em cima a galera tá usando essa tag contra eles. Mas beleza, o deck faz esse tipo de coisa e você não tem nada pra fazer. Entendeu? Complicado. Além disso, ele distribui um pouco as interações dele. Porque mais que você não consiga fazer a foice, apesar do deck ser um foice turbo, você ainda tem as jogadas de fazer a Snow. E a Snow é grande. É uma interação grande. Bucar o bicho é gigante. O cara não linka, o cara não seca, o cara não faz nada. E a Snow é complicada nessa equação toda. Inclusive, não devia estar no jogo. Que foi o que eu falei no meu vídeo lá e muita gente questionou. Bando de idiota. Complicado, entendeu? Percebe a complexidade do metagame e a dor de cabeça que é. E o fato desse giro do metagame, porque tem um giro e tem um meta aberto. Eu tô falando de um universo grande, de muitos decks. E quando o universo é pequeno, entre 4 e 3 decks, ainda assim é muito complexo, porque tem esse giro. Às vezes tem a tríade, e quando um tá popular, o outro tá em baixa. Quando esse tá em baixa, esse fica popular, todo mundo mira nesse. Aí ele cai. Esse que tava em baixa sobe de novo, e tem um giro, tá ligado? Aqui não é exatamente um giro, mas é só a complexidade que tem em volta de você jogar competitivo, cara. É difícil pra caralho. Tudo isso que eu te falei aqui é só a ponta do iceberg, porque com certeza tem muito mais coisas pra se falar. E talvez eu não consiga falar tão bem assim, tá? Então, é isso, clã. Uma coisa que tem que ser muito levada em consideração no metagame é que, cara, ele gira, ele é dinâmico e a relevância de determinado deck define as techs que vão ser usadas. E a relevância das techs define as techs que vão ser usadas em detrimento a elas. E muita coisa muda. Essas cartas são muito boas no vazio? São, mas o Anti-Spell tá muito em alta. Muito, muito em alta. E percebe que o Anti-Spell countera o que você quer usar pra matar back row. E o Anti-Spell ao mesmo tempo mata a carta Going Second que muita gente usa, que é o Mystic Mine. E aí, você tem que pesar o que vai valer a pena você usar ou não, entendeu? E aí, por exemplo, o Evelyn é uma carta que tá muito popular no formato onde tem decks de banimento sólidos. Essa carta fica boa. E com essa carta sendo boa no formato, o Evelyn fica pior. Fica pior? Você dá no... Não fica pior não, você dá no meu turno. Cara, eu tô jogando. Não, você tá jogando, aí você dá Evelyn, eu posso dar Lance Chain. Enfim, no mundo onde isso não tá popular, essa carta fica mais forte, entendeu? Claro, dá pra jogar em volta, blá 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 blá, mas enfim, são vários fatores que tem que ser levados em consideração. E só pra te falar que tudo isso culminou no resultado desse deck, que pode ter parecido aleatório, e até foi um pouco, mas faz sentido.
faz sentido demais, tá? É só pra te mostrar isso, que nada é meio que por acaso e meio que tem a razão, e você precisa saber analisar isso e tá do lado certo pra você conseguir bem de maneira consistente em torneios, porque cada torneio é um torneio, o meta não é uma coisa estática, cada torneio é diferente, e o torneio seguinte é impactado pelo torneio anterior, que foi impactado pelo torneio anterior, e aí você vai ter que ver as tendências e se antecipar a elas. Você pode errar, mas se você acerta, cara, a chance de você ir bem é muito alta mesmo, certo? Mas é basicamente isso. Eu sei que é um assunto pesado, complexo e complicado, mas deixa aí a sua opinião nos comentários. É isso aí, Velo falou e até mais.